Então, para discutir essa questão, por que eu coloquei esse gráfico, né, que trazia essa relação entre o número de mortes realizadas por intervenção policial, seja o policial em serviço ou não, com o número de acidentes de trabalho? Porque existe uma presença da grande mídia em dar luz para essa situação de pessoas que morrem policiais, que é importante, mas não há, há uma invisibilidade das pessoas que morrem vítimas de acidente de trabalho. E por que se dá isso? A gente, primeiro, que existe uma mídia que sobrevive mesmo desse terrorismo. Então, ela sobrevive dessa coisa de mostrar que todo dia morreu várias pessoas por intervenção, mostrar a criminalização das favelas, existe um segmento para isso. Segundo, que a distribuição e a morte de pessoas sem trabalho é invisibilizada. A gente não fica sabendo. A gente só tem os números, a gente não sabe quem são essas pessoas, como elas morreram. Existe um processo de invisibilizar isso. Mas aí uma coisa que também a gente tentou deixar muito claro ao colocar esse gráfico é que se a gente somar, porque o número de policiais que morrem em intervenção é alto também, mas isso não é considerado como acidente de trabalho. Se a gente somar o número de policiais que são mortos em atividade, e isso ser considerado como acidente de trabalho, a nossa curva de acidente de trabalho seria o dobro, porque os números são muito parecidos. A gente teria um número de acidente de trabalho, de óbitos por acidente de trabalho muito maior, porque a gente pode considerar que esse policial também é trabalhador. Se ele morre dentro da favela em uma operação, isso também é uma morte por acidente de trabalho. Mas esse número não é assim considerado. E se inviabiliza o fato desse policial estar em ação, ele ser um trabalhador em ação. Então, por isso a ideia de colocar esses dois números que são altos e trazem indignação a todos, era disso, de trazer dar visibilidade a isso. Que a gente pode dizer também que assim como pessoas que morreram por intervenção policial, morrem policiais. A gente é o país que mais mata policial. Que esse policial morre em trabalho, então não morre por acidente de trabalho. Então a nossa curva de acidente de trabalho também seria maior se a gente contabilizasse esse profissional ali como trabalhador que é. Mas também isso não é realizado. Sim, entendi. E com relação ao Congresso Nacional, há alguma bancada de defesa da saúde pública, né, do SUS, de bancada da saúde, e também uma bancada pró-trabalhador? Então, isso é um outro achado. A gente, quando realizou o estudo, a gente buscou ver como é que se dava, né, a representação da saúde e dos sindicalistas dentro do Congresso Nacional. Porque a gente se deparou com alguns estudos que falavam da participação do setor privado da saúde em financiamento de campanha. Então, a gente foi ver como é que se dava essa representação. O estudo que a gente usou é uma radiografia do próprio Congresso, que é realizado pelo próprio assessoria parlamentar. E aí eles distribuem, né, quando o candidato chega lá, ele se autodeclara qual é a bancada que ele está defendendo, né? Quais são os temas que ele foi eleito por que temas? Ele diz quais são esses temas. E aí esse relatório distribui esses parlamentares em bancadas. A saúde não aparece como uma bancada. É o tema. Existe uma bancada sindical que ela está ali exatamente defendendo aquilo que a gente argumentou como uma dispersão institucional. Ela está preocupada com os direitos trabalhistas, que é no Ministério do Trabalho, com os direitos previdenciários, que é no Ministério da Previdência, com a manutenção da Política Nacional do Salário Mínimo, que é o Ministério do Trabalho, com a redução de jornada de trabalho, que é do Ministério do Trabalho. Os sindicalistas não estão preocupados com a temática da saúde, isso não aparece como tema priorizado para eles. Porque os sindicalistas, como são os trabalhadores organizados, eles têm plano de saúde. Então, essa questão da saúde, eles vão resolver na reivindicação de plano, não ali dentro do Congresso Nacional. E a saúde ela só aparece em um momento, que eles dizem que são as bancadas informais, que é o momento em que esses parlamentares que têm seus temas se interessam por temas pontuais, enfim, por interesses que eles mesmos representam. E aí tem três bancadas. A bancada informal é constituída por três grupos. Um grupo mais de esquerda, que tem o discurso da saúde pública. Então, eles ficam defendendo, em alguns momentos específicos, o maior aumento de repasse para a saúde.
Isso se dá em movimentos de se criar emendas parlamentares voltadas para fortalecimento do SUS, criação de unidade básica de saúde, compra de ambulância. Então, há um grupo preocupado com isso. Há um grupo que está preocupado com a manutenção dos hospitais filantrópicos, que são as Santas Casas, por exemplo. Então, os grupos evangélicos e católicos têm uma preocupação de passar maior recurso para esses espaços, mas muito menos preocupado com a saúde e mais preocupado com a lógica de promoção da caridade, porque essas instituições são importantes para isso. E outro é o próprio setor privado da saúde, que está preocupado em um maior repasse do Estado para eles. Ou seja, aumentar a isenção que o Estado dá para essas indústrias fornecendo plano de saúde. Aumentar o seu mercado, aumentar a isenção no imposto de renda, aumentar a isenção da empresa, criar alguma forma do setor privado participar mais da prestação de serviços da saúde pública. Então, setor privado entrar na atenção básica, setor privado entrar na atenção especializada, a criação de OS, né, organizações sociais, para expandir setores. Então, eles estão mais voltados e preocupados com isso. Mas a saúde não aparece como uma bancada prioritária dentro do Congresso. Não é um tema importante. Para nenhum dos parlamentares, ela não aparece. Não existe uma bancada da saúde, seja ela pública ou privada, não existe. Entendi. Talvez até exista, mas não declaradamente. Declaradamente. E eu acho que isso está muito ligado à questão eleitoral, assim, porque a saúde ela não é um tema da campanha do governo federal. Quando tem campanha, a discussão dos presidenciáveis são corrupção, a economia, geração de emprego. Quando chegam para o governador, a discussão deles está voltada para a segurança, principalmente, basicamente segurança que eles discutem. E infraestrutura, né? A questão de obras e tal. A discussão da saúde está na mão dos prefeitos. Campanha municipal e do vereador é discussão de saúde. Eles vão discutir melhoria da atenção básica, construção de hospital, construção de UPA, abertura de concurso para trabalhador da saúde. Então, a discussão da saúde, na maioria das vezes, não chega no Congresso Nacional. Ela fica dentro dos municípios. Muito em função de onde está esse recurso. Como esse recurso não está no governo federal, não está na mão do Estado, eles não se preocupam com isso. Entendi. Uhum. Talvez isso explique um pouco a crise da ausência do governo federal na pauta da saúde. Porque como ele não tem governabilidade quanto a isso, ele não é visto, né? E os governadores também não. Esse recurso não está na mão deles. Então, isso mostra um pouco desse problema que a gente está vivendo. Né? Entendi. Que é parte do problema da municipalização, né, que você trouxe. Uhum. Sim. Beleza. E houve você falou que há um financiamento de candidaturas, né, para o legislativo quanto para o executivo a partir dessas empresas de seguro de saúde, né? Tem alguma evidência assim, de um eventual aumento que houve ao longo dos anos, né? Ou seja, essas empresas passaram a financiar cada vez mais candidatos de forma mais robusta, ou houve uma diminuição? Não, pelo contrário, o aumento foi de 32 vezes mais de 2002 para 2014. É cada vez maior a presença do setor privado da saúde em financiar candidatos. E que represente os seus interesses. E a entrada do setor privado em esferas públicas da saúde é cada vez maior. Então, os últimos presidentes da ANS, por exemplo, que é o órgão que regulariza o setor privado da saúde, o último presidente, um foi do Bradesco Saúde e o outro foi da Rede D'Or, do Hospital Privado Rede D'Or. Então, eles são pessoas que vêm com interesse do setor privado. E tem uma bancada de vereadores que foi eleita com recurso do setor privado. O ex-ministro da Saúde, Mandetta, por exemplo, recebeu recurso da AMIL, por exemplo, durante a sua campanha. E aí, quando vira ministro, ele faz uma expansão absurda do setor privado.
cria meios para garantir a entrada do setor privado cada vez mais na saúde. Então, isso está colocado. Existe um interesse do setor privado, sim, em eleger candidatos que, quando cheguem lá, que defendam as suas pautas. A gente não vê muito um movimento assim dos sanitaristas, por exemplo. Você tem hoje, principalmente, você tem vereadores hoje que defendem a pauta da educação, você consegue pensar em alguns nomes, a pauta do trabalho, a pauta da segurança, dos movimentos LGBTs, mas você não tem um vereador que você fala, vereador da saúde é aquela pessoa. Talvez hoje vai surgir com a questão da pandemia uma discussão mais voltada para o SUS. Mas nesse momento a gente não tem. A gente não sabe dizer um vereador que a pauta dele é o SUS, a defesa do SUS. Nem mesmo aqueles vereadores que são médicos, como a Jandira, por exemplo. Ela tem uma pauta de esquerda, mas ela não tem uma pauta aberta. Assim. A pauta dela não é defender o SUS. Apesar dela ser médica. Entendi. Agora, por outro momento da sua dissertação, você identifica, né, 3 momentos distintos do sindicalismo em sua relação com a assistência à saúde. Né? Quais são esses 3 momentos e o que caracteriza cada um deles? Sim. Quando a gente tentou... Porque eu parti da premissa que essa relação precária entre saúde e trabalho se dava porque os sindicalistas reivindicavam plano. Mas durante a revisão a gente viu que isso se dá também muito em função da leitura que os sanitaristas fazem do movimento trabalhista, do movimento sindicato no Brasil. E uma leitura que eles fazem é uma leitura muito hegemônica. Primeiro que o sindicato no Brasil se deu porque houve uma estrutura de Estado que possibilitou isso. Então não foi eles que lutaram pelos seus direitos, foi graças ao Vargas que veio e foi dando benefícios para os trabalhadores, não havia luta. E aí caracterizou todo o movimento sindical do período de Vargas até a criação do surgimento do PT como um movimento que é totalmente populista. Então eles existem por um governo populista e é um sindicato pelego. O que eles querem dizer com pelego? É um sindicato que não se coloca ou afronta o Estado. É um sindicato que ele vive da estrutura estatal. Isso porque até o governo Temer a contribuição sindical era obrigatória, uma vez por ano. Então, houve-se uma estrutura sindical que foi construída pelo Estado e que manteve esse sindicato aí vivo e tal. E a gente tem hoje o CUT, por exemplo, que é a maior central sindical de esquerda da América Latina, em função dessa estrutura. Mas eles caracterizam isso como um sindicato que ele é pelego, ou seja, ele não vai se confrontar ao Estado porque ele depende do Estado, e ele não tem uma condução autônoma de classe. Ele é totalmente enviesado pela participação do Estado. E aí, e esse argumento é absorvido pelos sanitaristas quando discutem ou contam da reforma sanitária. Eles dizem que os trabalhadores não participaram, alguns, né? Não participaram da discussão da saúde, ou se ficaram ausentes, ou foram para o setor privado, exatamente porque eles têm essa estrutura corporativista do Estado. Então, eles não são revolucionários, eles não lutaram por seus direitos. Então, por que eles vão lutar pela saúde? Então, existe um argumento nesse sentido. E isso é uma teoria do Belfort, principalmente, do próprio Fernando Henrique Cardoso. E aí que esse estudo dele sobre populismo dividem o movimento sindical em 2 momentos. Um, que é esse populista, e o outro que se dá principalmente com o surgimento do PT e os movimentos nas centrais sindicais da região do ABC, com o surgimento da CUT, que é um movimento que eles acham que aquele modelo ali seria o sindicato ideal, seria um sindicato que, num primeiro momento, quando surge o PT, eles defendiam nas suas primeiras convenções o fim da obrigatoriedade da contribuição, por exemplo. Eles viam aquilo também como um problema. Mas depois que eles passam a perceber que não é, que é graças a esse movimento que garante que eles têm uma estrutura que consiga reivindicar direitos, que seja presente, que esteja que constituiu tudo que eles eram, assim, e que o que vieram antes deles não era que os caras eram ruins, porque foi o que era possível fazer e que havia luta ali também. Então, por que a gente trouxe essa discussão? Porque essa leitura de que o sindicato não é autônomo e não reivindicou nada
pode ter sido um dos motivos que afastou os sindicalistas da discussão de saúde. Porque essa leitura negativa sobre a atuação deles podem ter feito com que eles falassem, já que é assim, a gente vai reivindicar plano mesmo, já que a gente não lutou pelo nosso direito, não luta pela saúde, vamos nós reivindicar planos e fazer o que a gente quiser. Esse argumento é meu, esse argumento é o da Ângela Castro Gomes, que ela tem, para se contrapor a essa ideia do Belfort, de que existia esse sindicalismo pelego e que o novo sindicalismo que nascia do PT era o ideal, ela criou a tese da invenção do trabalhismo, que era se contrapor, e ela vai mostrando que havia sim essa atuação do Estado e que ela não era ruim, na verdade ela era necessária, porque ela traz um argumento de que diferente, não dava para comparar o Brasil com o movimento inglês, o movimento francês de sindicatos, porque o povo brasileiro não tinha culturalmente uma ideia de cooperação, ainda isso não estava colocado. Que a única forma de você garantir uma organização de massa que lutasse pelos seus direitos é se o Estado induzisse isso. E houve sim indução, mas também houve sim reivindicação de direitos, porque toda a consolidação da lei trabalhista se dá sobre muita luta, sobre muita pressão. A Constituição do Ministério do Trabalho também, e ela vai mostrando isso, pontuando esses momentos como um momento de luta dos trabalhadores e mostrando a luta deles pela própria saúde, que se deu pelas CAPES, que se deu pelos IAPs, que se deu pela construção do INAMPS, que tudo isso possibilitou a criação do SUS. Se não fosse esse movimento reivindicatório lá atrás, de lutar pela construção das CAPES, lutar pela construção dos IAPs e pela construção do INAMPS, não teria a estrutura que financiou o SUS e tornou-se possível a criação do sistema público de saúde. Então, a gente trouxe esse argumento para mostrar que essa leitura sanitarista desse sindicato ruim pode também ser um dos fatores que afasta os sindicatos da discussão de saúde. Se a gente olhar para o sindicato dessa forma, que ele é só um órgão de Estado e que é pouco crítico, a gente vai estar afastando ele da discussão de saúde. A gente tem que trazer ele para essa discussão e demarcar de forma mais clara o papel deles na discussão e política de saúde. Perfeito. Ou seja, então a gente coloca aqui o trabalho da professora Ângela de Castro Gomes, né, como sendo um trabalho importante a ser lido, a ser discutido, não somente ela, porque enfim, deve haver outros, né, mas ela, pelo que bem diferenciado de uma leitura mais hegemônica, trazendo justamente essa questão que são as reivindicações que fazem os direitos, né? Então, é a presença do povo ali na luta constante do dia a dia, de movimentos coletivos, etc. Tal, que vai fazer, que vai tensionar, né, os ambientes, as instituições públicas do país, estatais, né, para fazer com que esses novos direitos sejam criados, né, essas novas conquistas sejam efetivamente legalizadas, né? Então, é bem interessante mesmo esse trabalho dela e esse resgate que você acabou fazendo na sua dissertação. Né? Muito, muito interessante.